Sétimo dia. Eu sei que sozinho nada sou, somente contigo sou vencedor. Pra conseguir me levantar, somente aos teus pés eu preciso estar. E quando o mal me faz desistir, tenho que entregar meu coração a ti. Em ti eu vou buscar poder. Basta te ouvir, eu tenho que orar. Senhor, estou ouvindo teu chamado. Eu tenho que orar, Jesus. Diante de ti estou prostrado. Bom dia, prezado ouvinte da Rádio 87.9 FM. Nós estamos novamente no ar com o programa Novo Tempo. Queremos cumprimentar a cada um de nossos ouvintes. Alguns são muito assíduos, né? Nós nos lembramos aqui do Fernando de Junqueirópolis, da Neuza aqui de Dracena, também do Paulo César de Dracena também, que é muito amigo do Edilson Borges. Bem-vindo, viu? Fique conosco. Nós amamos saber daqueles que nos ouvem. E se você quiser ter sempre seu nome mencionado aqui, liga para nós, 3821-6096. Você é muito bem-vindo. Não importa se você é católico, se você é batista, metodista. Na realidade, o que Jesus quis dizer quando ele falou da palavra de Deus é que todos estão incluídos. Até o shintoísta, até o budista. A salvação é para todos, porque a Bíblia diz assim: Deus enviou seu Filho para que todo aquele que nele crer, veja bem, não está escrito religião aí, não é? É crer em Jesus. Então, nós estamos aqui para abrir a palavra de Deus com você e nós podemos desfrutar da beleza que é crer nos seus ensinos. Então, bom dia, que Deus o abençoe e a sua família também. E se você tiver alguma novidade, tiver algum interesse, liga para nós que nós temos músicas especiais para você e temos também a possibilidade de ouvi-lo. Que Deus o abençoe. Nós vamos agora fazer uma oração para iniciar o nosso assunto de hoje. Querido Deus que estás nos céus, nós estamos aqui porque desejamos muito saber mais a respeito do plano da salvação para nós. Que nós possamos ler essa Bíblia e ela possa nos esclarecer cada vez mais. Abençoa, Senhor, a cada um de nossos ouvintes, aos seus familiares, e abençoa para que nós saiamos daqui confortados com a Tua santa palavra. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Pastor Ivan hoje está conosco, nós estamos aqui no privilégio hoje, viu? Então, Pastor Ivan, bom dia aí. Bom dia a todos, sempre um privilégio estarmos juntos, meditarmos na palavra de Deus, buscarmos crescer em conhecimento, compreendendo qual seja a vontade de Deus para nossas vidas, porque a Bíblia fala que a vontade de Deus para todos nós é sempre boa, agradável e perfeita. Amém. Então, quando nós compreendemos isso, nós vivemos em paz, nós temos uma vida muito mais
tranquila e que este é o propósito de Deus. Nós não podemos ter a perspectiva da paz só quando Jesus voltar, só quando nós estivermos na eternidade. Nós vivemos aqui hoje e temos que viver em paz, né? E até na sexta-feira, no programa de sexta-feira, eu fiz uma relação de reflexão bíblica entre o propósito de Deus e a proposta do mundo. Quando legal. nós compreendemos o propósito de Deus, nós temos que tomar cuidado para que a proposta do mundo não seja mais atraente, né? Porque ela vai roubar a nossa paz, né? E aproveitando o gancho aí da irmã, né, colocou a respeito das diversas religiões e denominações, eu sempre falo que Deus não é religioso e nem denominacional, ele está muito acima disso, mas ele quer que nós compreendamos a verdade da palavra. E a irmã tem aí algumas filosofias de vida, como o budismo, como o hinduísmo, né, que não tem, vamos dizer, Cristo como parâmetro central, apesar de admirar como figura histórica, porque a pessoa de Jesus Cristo, independente daquele que acredita que ele seja, né, o Filho de Deus ou não, ele é uma figura tão importante e inegável na história da humanidade que ele dividiu o mundo antes e depois dele, né? Não existe ninguém que tenha feito isto, né? E a partir de uma região tão pequena, num mundo onde não era globalizado, né? Ele dividiu o mundo antes e depois dele. Então, mesmo aqueles que são ateus, por exemplo, né? Mas estudam tanto a vida de Jesus, por quê? Porque historicamente é inegável. E aí vem essa questão que a irmã colocou. A salvação vem para todos, né? Deus quer que nós vivamos bem, vivamos em paz, mas a citação do texto que a irmã fez, né? Todo aquele que crer será salvo, e não está falando a respeito de religião, nem de filosofia, nem nada disso. Mas daí vem, o que significa crer para aquele que não acredita que Jesus é o Filho de Deus? E existe uma questão muito interessante na Bíblia, com esse aspecto salvífico e com esse aspecto do que é crer em Jesus. Jesus, numa parábola, ele fala assim, que 2 filhos de um mesmo pai, o pai manda um filho fazer uma coisa e o filho fala que vai fazer e não faz, né? E depois ele manda o segundo filho fazer outra coisa, o filho fala que não vai fazer, mas vai e faz. E a pergunta de Jesus é: qual dos 2 filhos agradou o pai? Né? É aquele que, mesmo que ele se indignou com a proposta do pai e falou que não ia fazer, mas no final fez. Foi esse que agradou o pai. Porque aquele que só professou que iria fazer para agradar momentaneamente, mas na prática ele não fez, este não agradou o pai. O que Jesus está trazendo é que a salvação e o relacionamento com Deus e com os próprios mandamentos de Cristo não é crer, simplesmente acreditar na figura de quem é Jesus. Mas muitas pessoas que falam que não acreditam colocam em prática todos os seus mandamentos, né? Então, mesmo que ele fala, não, eu não acredito que Cristo seja o Filho de Deus, tá? Mas na sua vida diária, ele honra pai e mãe, ele não mente, ele não rouba, ele não... Paga as contas em dia. Paga as contas em dias, ele tem uma relação de integridade, de ética, de moral, de respeito, de compromisso social, familiar, tem integridade, tem fidelidade, né, de uma tal maneira que ele vive debaixo de todas as instruções de Cristo, mesmo que ele não professe dessa maneira. E isto é crer, né? É isto que Jesus está falando. Ele é o filho que mesmo que nega, ele faz. Que bom, né? Que bom que tem gente assim nesse mundo, né? Quem sabe está faltando para ele só o toque de aprender de Jesus. Só um toquezinho. Um toque que nós humanamente não podemos fazer.
O que Só o nós Espírito podemos Santo. fazer é trazer a reflexão. Por isso nós agradecemos muito a todos aqueles que nos acompanham pela transmissão da rádio, pela transmissão do Facebook, né? Aos domingos nós fazemos uma transmissão dupla pelo Facebook, né? Porque a irmã Jo também está marcada no Face dela, então a transmissão vai para os dois ao mesmo tempo, né? E nós temos aí, né, um grupo de pessoas que nos acompanham pelo Facebook, que nos acompanham pela rádio, e a proposta que nós temos, e a única coisa que nós podemos fazer, é levar a reflexão, né? Mas o direcionamento da fé e a convicção espiritual, isto é trabalho do Espírito Santo, né? Isto não é, e nós não somos o Espírito Santo de ninguém. De ninguém. Né? A pessoa precisa permitir que ele atue, né, no seu interior e transforme isso, né? Sim. Que é muito bom e nós oramos por isso, né? Estamos aqui para promover essa questão, né? Pastor, nós vivemos um momento muito significativo no Brasil do ponto de vista histórico-político. É a Semana da Independência, da proclamação da independência do país, né? E nós vamos falar hoje sobre liberdade. Sim. E liberdade é algo que todos querem, né? Ninguém gosta de ser prisioneiro, mas existe um problema muito sério que está sendo mais investigado, mais tratado hoje, que são os prisioneiros de si mesmo, os escravos de si mesmo. Eu chamo isso de ególatras. Ególatra é um adorador de si mesmo. E um adorador de si mesmo, ele se torna escravo dos seus próprios princípios, dos seus próprios valores, da sua própria interpretação de vida. Então, na ânsia de liberdade, ele acaba se tornando escravo de si mesmo. Porque Deus criou o ser humano para que, né, no interrelacionamento nós desenvolvamos sabedoria, conhecimento e para que nós cresçamos a cada momento. Jesus exemplificou isso com a própria vida. Em Lucas capítulo 2, fala que a história do desenvolvimento natural de Jesus enquanto ser humano, lá em Lucas capítulo 2, versículo 32 diante, fala que o menino crescia. Isso, é muito bonito esse texto. O menino crescia em sabedoria e em conhecimento, e também em estatura. Jesus, ele desenvolveu, né, uma vida humana comum, e também na sua relação social, ele aprendeu. Depois o texto de Hebreus fala que ele aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, né? Então, se o próprio Filho de Deus teve que aprender dentro do aspecto da humanidade, e nós, né? A nossa relação humana promove aprendizado, promove conhecimento, promove sabedoria, promove maturidade. E quanto mais nós nos tornamos reféns da própria mente, reféns de nós mesmos, nós nos tornamos escravos e criamos uma redoma em que interrompe esse crescimento e traz um prejuízo muito grande para todo ser humano. Jesus disse assim: conhecereis a verdade vos libertará. E aí começa o primeiro passo da liberdade. Conhecer a verdade, né, que é o tema proposto para a gente conversar hoje, né, nessa questão do livres e escravos, o porquê crer na Bíblia. Porque quem crê, pastor, não só acredita, ele pratica também, né? O crer, na expressão sentido teológica, né, ele significa acreditar e colocar em prática. Não apenas acreditar, mas colocar em prática. Porque Tiago, por exemplo, ele escreve, né, que aquele que professa crer, mas não pratica, né, nele não está a verdade. O apóstolo João fala isso também, né, que nele não está a verdade. Aquele que fala que crê e não pratica, nele não está a verdade. Porque todo conhecimento promove mudanças práticas, né? Quando eu conheço algo,
que pode ser prejudicial ou benéfico, eu tenho uma escolha, né, de deixar de fazer ou não. Por exemplo, uma pessoa que fuma. Uma pessoa que fuma, ele sabe que aquilo é prejudicial. Se ele conhece os prejuízos do cigarro e continua fumando, ele tem uma escolha, ele está fazendo uma escolha de se auto-prejudicar. Agora, se ele não consegue se desvencilhar daquele vício, ele tem que procurar ajuda, se ele quer assim. Agora, se ele insiste em continuar fumando, ou continuar bebendo, ou continuar com qualquer outro vício, ele tem que trazer a reflexão de o porquê que eu insisto em me prejudicar. Né? O que está acontecendo comigo que na minha essência, nas minhas emoções, nos meus sentimentos, existe algo que me traz prejuízo, mas eu insisto em fazer e não procuro ajuda. Tem alguma coisa errada aí. E se ele se coloca nessa posição, ele é escravo desse comportamento. Né? Da mesma maneira que fazer o bem, você não vai se tornar escravo do bem. Porque nenhum bem te torna escravo. Né? O bem dá para fazer a hora que dá, a hora que pode, né? E mesmo que se faça de maneira natural e habitual, ele não traz prejuízo. Né? Então, nada que me traga prejuízo vai me fazer escravo. E a proposta da Bíblia é isso, é desenvolver maturidade pelo conhecimento para que eu tenha discernimento entre o bem e o mal, desprezar o mal, escolher o bem, que é o texto de Isaías 7 falando a respeito disso, e o texto de 2 Timóteo capítulo 3:16, né, que ele faz uma explanação muito pontual, né, a respeito da proposta de Deus através da Bíblia. E a proposta é: toda a Escritura, toda a Bíblia é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o ser humano, o Filho de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ai, que lindo. Né? Então, existe um propósito. E aí vem aquela questão, né? Mas ninguém é perfeito. Perfeição no contexto bíblico não é você nunca errar. É você colocar em prática aquilo que já aprendeu. Isto é ser perfeito. Então, sempre a proposta final de Deus, por que se corrige o filho? Por que repreende o filho? Por que exorta o filho? A proposta de Deus é que nós sejamos educados para viver melhor, para viver em paz, para viver em harmonia, felicidade, para que tenhamos bons amigos, para que sejamos bons amigos. Né? Acima de tudo. Porque todo mundo quer ter, mas às vezes ele não quer ser, né? Então, mas para que sejamos bons amigos, para que nós possamos criar pessoas saudáveis para um mundo saudável. Não adianta eu ter a perspectiva de um mundo melhor se eu não crio filhos melhores para esse mundo. Né? Então, e se eu mesmo não melhoro? Né? Agora, eu tenho que ter um parâmetro. E aí vem a questão da liberdade. Qual é o meu parâmetro de vida? Porque se eu balizar a vida por mim mesmo, né, eu não vou chegar a uma perfeição, a uma melhora, a um crescimento. A gente foi criado por Deus, né? E nós viemos com um manual de instrução que chama Bíblia, né? Sim. Um bom manual, né? Um bom manual de instruções que, né, nesse sentido, existe um problema humano aí, né? Principalmente no Brasil. As pessoas não gostam muito de ler e principalmente ler manual. Né? As pessoas compram um carro, que um carro é vamos dizer, um bem de consumo desejado pela maioria da população. Poucas pessoas não intencionam comprar um carro, poucas pessoas não querem aprender a dirigir. Eu conheço algumas pessoas que optaram por não aprender a dirigir, mas são pouquíssimas, são raras essas pessoas. E ele é um bem que ele é quase uma extensão do corpo, né? Quando alguém faz um risco, né? Quando alguém faz um risco no carro, parece que furou o olho, né? A pessoa se irrita, a pessoa, né?
mas nem o carro que ele aprecia tanto, ele não olha o manual. Só que ele tem noções daquilo que ele pode ou que não pode fazer. Se ele compra um carro flex e abastece a diesel, Vai fundir o motor, ele né? vai fundir o motor, ele vai ter um problema sério. Então, a proposta da Bíblia como manual para o ser humano é isso, não se estrague, né? Você tem um padrão de vida que é muito mais elevado, né? E naquilo que eu falei no início, a reflexão que eu fiz sexta-feira, entre o propósito de Deus e a proposta do mundo. Você tem um padrão muito mais elevado para viver com qualidade de vida dentro da sua longevidade, né? Então, porque a questão não é só viver muito, mas viver bem. Hoje com a evolução da ciência, tem muita gente vivendo 100 anos na cadeira de rodas. Então, Qual que é a vantagem disso? Qual é o benefício disso, né? Então, né, e quando nós seguimos as prescrições de Deus, que está muito além da medicina, um detalhe, Deus nunca desprezou a medicina. Sempre andou em conjunto a medicina com a palavra de Deus naquilo que é sábio, mas a palavra de Deus é prioridade, sempre. Então, por exemplo, agora nós temos a vacina. Deus deu sabedoria e conhecimento aos cientistas para desenvolver uma vacina necessária para o ser humano. Enquanto a vacina não chegava, Deus utilizou o momento para exortação, para correção, né, para disciplina, para se apresentar àqueles que estavam um pouco arredios, né? Então Deus ele usou aquele momento para se apresentar de uma maneira diferente. Mas ele poderia intervir e simplesmente tirar o vírus ali por ação divina? Poderia. Mas Deus não costuma agir assim, porque ele não tira a responsabilidade humana. Então ele dá sabedoria? Dá, né? Agora, quem é que vai aproveitar dessa sabedoria? Aquele que aceita, aquele que recebe. Quem é que vai usufruir dos benefícios da vacina? Quem aceita ser vacinado. Quem é que vai usufruir da vacina da salvação de Cristo Jesus? Então, é uma questão assim, muita gente acha que a lei de Deus é restritiva, proibitiva, que você vai para a igreja, para a religião, tudo proíbe. É por causa da expressão do não, né? Por exemplo, os 10 mandamentos, não matarás, não furtarás, não. A questão é assim, em que eu estou dando ênfase quando eu observo um texto, né? Se eu der ênfase para o não, eu posso entender o texto como restritivo. Mas, na essência textual, o não, ele dá muito mais liberdade do que o sim. Exatamente. Então, para cada não de Deus, quantos sim tem? Sim, viva mais, sim, viva bem, sim, viva feliz. Quantos? Aproveite melhor o dia, aproveite melhor o momento, né? Por exemplo, se eu vou fazer aniversário agora dia 18 de setembro, né? Já estou avisando antes, tem bastante tempo para escolher o presente, tá? Né? Fazer um bolo. Fazer um bolo, né? Então, pode fazer bolo salgado até, porque eu gosto muito, né? Não tem problema, não. Não faço acepção de bolos, né? Então, mas a questão é, se eu falo, olha, eu só uso gravata azul, eu estou falando sim, eu estou falando positivamente, mas eu estou restringindo demais, né? Agora, se eu falar, olha, você pode me dar gravata de qualquer cor, menos azul, né? Eu restringi o azul não, eu falei não para o azul. Mas quantas outras cores existem? Então, né? Então, a palavra de Deus também é assim. As restrições de Deus com relação ao mal nos dá um leque do bem que nós podemos usufruir. Né? E às vezes as pessoas olham tanto para o não que se esquecem do sim. A questão do sábado, por exemplo, né? Ele fala, né? Deus fala, olha, o sábado é uma questão de senhorio, então não trabalhe para ninguém por dinheiro,
Porque se você contrata alguém, você está sendo o senhor dessa pessoa. Se você se deixa ser contratado para trabalho financeiro, a pessoa que te contratou é o seu senhor. E no sábado nós declaramos ao mundo, ao universo, que nós temos um único Senhor. E daí a pessoa fala assim, mas essa lei é muito forte, eu não posso trabalhar no sábado. Não, não pode. Mas você pode passear com a sua família, você pode brincar com seu filho, você pode se relacionar com seus amigos, visitar os seus parentes, fazer um passeio programado, porque você não vai mexer com finanças. Então a própria programação vai te ensinar a educar as suas finanças, a educar o momento que você está vivendo. Então, quantos sims você tem dentro desta restrição do não, de não trabalhar de maneira financeira, né, dentro do 7º dia que Deus prescreveu? Só seguir o exemplo de Jesus, né? Quanta gente Jesus ajudou no sábado. Quanto bem ele fez. Nossa. Né? João fala que se fosse escrever não caberia. Não caberia nem né? O cântico fala assim que nem o céu seria papel, nem o mar a tinta, né? Não daria conta. É claro que isso é uma hipérbole, mas é uma hipérbole que não está longe do real. Né? Porque a ação de Jesus, realmente no seu ministério, ele fez muito mais do que foi até visível aos homens. Né? Até porque ele continua fazendo até hoje. Hoje ele não está aqui, mas ele continua nos abençoando, né? Ele não está, vamos dizer, fisicamente entre nós, mas ele está em nós. Sabe o que eu acho muito bonita essa perspectiva da aproximação de Deus? Porque Deus, ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança, porque ele quis um relacionamento íntimo. Por causa do pecado, o pecado faz separação entre o ser humano e Deus. Só que Deus, ele não se conformou, ele não se deixou levar por essa separação. Ele criou um meio de se reaproximar. Então ele tentou se reaproximar pelo diálogo direto, não deu certo. Daí o homem foi ficando cada vez pior na sua maldade e foi se afastando cada vez mais. Chegou o dilúvio, ele teve que reconstruir tudo de novo. Mas ele chega a Moisés e fala: Moisés, eu não quero só falar com vocês, eu quero estar com vocês. Construa um santuário para mim. Para eu morar no meio de vocês. Para eu estar no meio de vocês, eu quero estar com vocês. Nossa. Agora, isso não foi suficiente. Não sendo suficiente, o que ele fez? Ele se fez carne e habitou entre nós, em figura de semelhança humana, porque ele quer proximidade com nós. Mas mesmo isto ainda não foi suficiente. Por quê? Porque Deus, no seu tempo físico, em Jesus, ele teve uma limitação. A limitação da onipresença, né? A limitação do seu... O aspecto físico limitou muito do espiritual de Deus em Jesus. E aí, né, ele cumpre o seu papel, morre, ressuscita, vai aos céus, e aí ele cria a maior intimidade possível. Ele não está só conosco ou no meio de nós, ele está em nós. Né? Ele habita em nós pela palavra e pelo Espírito, para nos trazer liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sereis livres. Né? Então, a proposta de Jesus é liberdade. Jesus não quer fazer escravos. Né? Escravos nós somos do mundo, nós somos do pecado, somos dos vícios, somos dos males, né? Porque o escravo não tem domínio sobre a ação do seu senhor. Mas o nosso Senhor nos dá a possibilidade de escolha, até com relação ao domínio. É isso mesmo. Tem um texto que eu achei em 2 Coríntios 3, verso 7. Achei muito bonito esse texto. Ele diz: o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito, aí há liberdade. Que é isso que o pastor acabou de explicar. Né? Sim. Aonde está o Espírito, aí há liberdade. E
completando esse texto, olha que bonito, o complemento desse texto em Romanos capítulo 8, né? O versículo 14 em diante, o texto fala assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Né? Olha só, né? Então, se tem o Espírito, está sendo guiado por ele. Está sendo guiado por ele e se torna filho dele. Né? Filho é alguém da mesma essência. Quando nasce uma criança, as pessoas em geral olham para a criança e falam assim: é a cara do pai. Né? Tá certo, porque toda criança nasce meio inchada, né? Meio, né? Assim, então não compara com a mãe, compara com o pai. Né? Ela olha, é a cara do pai. Mas à medida que a criança vai se desenvolvendo, as pessoas começam a observar que ele tem traços dos dois. E aí o filho passa a ser parecido com os pais. Quando eu faço consagração de crianças, né, porque eu não gosto do termo apresentação. A gente não está apresentando a criança a Deus, Deus já conhece desde o ventre. Né? Então, nós estamos consagrando. Quando eu faço essa consagração da criança na igreja, o que seria algo semelhante ao batismo do recém-nascido na Igreja Católica, nós fazemos a consagração da criança. Quando nós fazemos, eu costumo brincar com uma pergunta reflexiva. Eu coloco a criança do meu lado, né, assim no colo, né, virado para o público ali, para a igreja, e faço uma pergunta reflexiva: não é a minha cara? Né? E normalmente a criança não tem nada a ver comigo. Né? E o que acontece com todo mundo ali na igreja, todos que estão ali no momento? Todo mundo dá risada. Eles sabem que não é. Né? Porque às vezes é um menino, né? Para quem está me vendo no Face aqui, né? Tem ideia de como é o aspecto. Né? Às vezes é uma criança de origem oriental, às vezes é uma criança de olhos claros, né? Que tem características diferentes da minha. E aí todo mundo dá risada, mas a reflexão que eu trago é esta: quando você fala que é filho de Deus, será que as pessoas não riem também? Não, acho que aí todo mundo leva a sério, né? Então, tem que levar a sério. Por quê? O que vai promover essa similaridade de eu falar eu sou filho de Deus? Ou de eu pegar uma criança e falar essa criança é a minha cara? É que quando você é filho de alguém, você tem que ser parecido com o pai. Então a questão é em que você parece com Deus na sua vida diária. Em que você parece com seu pai? Jesus Cristo é seu irmão. Em que você parece com ele? Né? Juridicamente, os irmãos têm um termo técnico no meio jurídico: efeito colateral. Né? Eles são colaterais. Colaterais porque tem uma correspondência da mesma origem. Olha a vida de Jesus na origem divina e a sua relação, né, do vínculo, da irmandade com Jesus. Em que você se parece com Jesus enquanto efeito colateral e em que vocês dois se parecem com Deus o Pai? Né? Será que quando você fala eu sou filho, as pessoas riem? As pessoas não podem rir disso. Né? Porque nós temos que apresentar uma filiação viva, né? Uma filiação que realmente corresponde àquilo que nós estamos professando. Agora, isso tem que ser natural. Não pode ser forçado, não pode ser... assim, tem gente que às vezes força tanto as coisas que acaba se tornando só parecido com Deus dentro da igreja, né? É o legalista, né? Depois... O legalista, ele faz pelo aspecto, mas não faz pela essência, né? E isto, para Deus, não significa absolutamente nada. Isaías capítulo 1, quando nós observamos o texto de Isaías capítulo 1, Deus está muito bravo com uma situação que, quando a gente olha o texto, a gente olha e fala assim, mas parece que está tudo certo aqui. As pessoas estão indo na igreja, estão levando ofertas, estão levando dízimos, estão cantando, estão fazendo as suas orações no 7º dia. Então, aparentemente, está tudo certo.
E quando eles chegam lá, Deus faz uma pergunta para eles no texto assim: quem chamou vocês aqui? Pois é. O que vocês vieram fazer aqui? Essa pergunta de Deus, o que vocês vieram fazer aqui, é porque Deus está levando a reflexão, né, não do aspecto litúrgico, né, e nem da prática mecânica, mas da essência da intenção. O que vocês vieram fazer aqui? Tem pessoa que vai na igreja, mas ele não vai para ouvir a palavra. Tanto que ele não para quieto, né? Ele se movimenta o tempo todo, ele não deixa o celular de lado, ele conversa com o irmão do lado, né? E aí nem ele ouve nem o outro, né? Porque ele atrapalha o outro também, né? Então, a questão é a intenção na essência. Deus observa os propósitos e as intenções do coração. Deus vai avaliar muito bem as intenções, né? Nossa. E na vida, isso não só da igreja, na vida, na nossa vida diária, sim. Porque tem coisas aqui na nossa humanidade, com as nossas limitações, tem muitas coisas, e vocês que estão nos acompanhando já devem ter vivido experiências assim, de pessoas que tiveram boas intenções tentando te ajudar e acabaram prejudicando. Por isso que o pessoal comenta, assim, de brincadeira aí, né, que o inferno está cheio de boas intenções, né? Né? De boa intenção o inferno está cheio, né? Esse ditado popular vem dessa questão, né? Porque tem pessoas que acabam prejudicando ao outro e às vezes de maneira muito séria. Nossa. Né? Muito séria, mas ele não tinha a intenção de prejudicar. E muitas vezes a intenção era ajudar, né? De estender a mão, de socorrer, e acabou prejudicando. Porque nós somos limitados, nós erramos, nós temos problemas nas nossas interpretações humanas, né? Agora, Deus conhece as intenções e os propósitos do coração. Porque tem pessoas que fazem maldade de caso pensado também. Né? Existem pessoas más. Né? Existem pessoas de intenções más. E isso tem que ser muito bem discernido. Agora, no relacionamento com Deus, né, nós temos que entender que Deus, ele conhece a nossa essência. A essência da alma, como a gente fala, porque alma é uma palavra que do grego está como psique, porque trata de todo o contexto da experiência humana, né? De tudo aquilo que nós somos. Deus conhece tudo o que você é, em todo momento, em todos os lugares. Às vezes a pessoa que tem intenção de fazer alguma coisa errada, ele tem mania de olhar para os lados, né? Ele olha para um lado direito, olha para o lado esquerdo, né, para ver se não tem ninguém observando ele, porque ele vai fazer alguma coisa errada. Né? Não faça isso. Né? Se você tem intenção de fazer alguma coisa errada, não precisa olhar nem para a direita nem para a esquerda, olha para cima. Né? Deus está em cima. Né? Olhe para cima e pense, olha, Deus está me vendo. Né? Talvez você mude de ideia. Pode ser que mude, né? Uhum. Pastor, quando eu leio São João 8,32, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Eu achei uma coisa muito interessante nesse texto. Ele nos diz que o conhecimento pode promover a liberdade, não é isso? Conhecereis a verdade. A verdade e a verdade vos libertará. Pilatos, ele faz uma pergunta para Jesus. Né? O que é a verdade? E aí Jesus não fala para Pilatos, porque ele não responde para ele, mas em outro momento Jesus já tinha falado, eu sou a verdade. Né? Eu sou a verdade. A palavra é a verdade. E conhecendo a palavra, ela vai te libertar. Conhecendo a verdade, ela vai te libertar. Agora tem um problema, você tem que conhecer com a mente aberta, com o coração aberto a aprender e a receber de Deus. Porque Jesus, teologicamente, ele faz duas perguntas aos doutores da lei que interpretaram a palavra errado. Né? Interpretar a verdade errada, ela vira mentira.
né? E isso é um problema muito sério. Então Jesus ele faz duas perguntas teológicas. A primeira é uma pergunta de exegese. Exegese é você extrair do texto o que ele tem, e depois de extrair eu tenho que interpretar. Isso na teologia a gente chama de hermenêutica, a interpretação daquilo que eu extraí do texto. Então extrair é exegese, interpretar é hermenêutica. E Jesus ele faz duas perguntas aos doutores da lei relacionado a isso. O que está escrito na Bíblia? O que está escrito na lei? Isso é exegese. O que está escrito? Isso é uma pergunta. Agora a segunda pergunta, como você interpreta? Isso é hermenêutica. Porque pode estar escrito uma coisa e eu interpretar outra coisa completamente diferente. E aí vem o problema. Se eu interpreto a verdade, né, num viés errado, ela vira mentira, mesmo que a fonte seja verdadeira, né? Então, quando nós nos relacionamos com Deus, como que eu vou extrair a verdade da Bíblia na manutenção da própria verdade, sem que ela se perca, né, pela interpretação? Primeiro, eu tenho que buscar conhecimento. Mas algo que é básico na Bíblia é você não fazer recortes de interpretação. A interpretação bíblica ela tem que ser coerente de Gênesis a Apocalipse. Que a Bíblia não se contradiz, é isso que eu aprendi. A Bíblia não se contradiz e Deus é imutável. Né? Então a revelação de Deus ela tem que ser coerente de Gênesis a Apocalipse. Se você faz uma interpretação de um texto, né, que outro texto, naquela mesma linha de interpretação, vai contradizer o que você já interpretou, então tem alguma coisa errada na sua interpretação. Né? Então, a linha de pensamento ela tem que ser coerente. E aí é possível observar a verdade. É por isso que é impossível compreender a verdade da palavra de Deus sem o Espírito Santo. Temos que orar para que ele nos esclareça, né? E se a gente encontrar um impedimento, alguma coisa, tem que parar aí. Para aí e reflete, descansa. Quem sabe depois você volta com a cabeça melhor. Eu falo que quando eu dou aula a respeito disso, eu falo que tem um método muito bom de estudar a Bíblia, que é um método mineiro. Eu sou casado com uma mineira, né? Então acabou aprendendo o método. Acabei aprendendo o método, né? O método mineiro, né, de interpretação bíblica que chama OIA. Né? OIA, observação, interpretação e aplicação. OIA. Né? Esse método mineiro funciona muito bem. Primeiro, convide o Espírito Santo para te ajudar. Jesus ele falou, quando vier o Espírito, ele te ensinará todas as coisas. Né? Convide o Espírito Santo para te ajudar. E aí, quando o Espírito Santo, né, estiver acompanhando você, observe o texto, interprete o texto e aplique o texto para ver as possibilidades que ele te oferece. Né? Aí você vai ter de fato paz, você vai ter direção espiritual, né? Você vai compreender melhor o propósito de Deus e aí você vai discernir se o propósito de Deus realmente está agindo na sua vida ou você está sendo levado pelas propostas do mundo. Né? Porque a verdade da palavra, a Bíblia fala uma coisa que é simples, mas tão importante para nós, que quando nós compreendemos a palavra de Deus, o nosso árbitro é a paz. Aquilo que nós temos paz é porque tem a presença de Deus. Então eu vou pedir para a gente fazer um espaço aqui, e os nossos irmãos que estão nos acompanhando de casa, pelo Face, vamos ter um momento de reflexão nessa questão da paz, ouvindo uma música a respeito disso. O que você tem conduzido na sua vida tem proporcionado paz? Você realmente está em paz com Deus? Você está em paz nas suas decisões? Você está em paz, né, nas questões
sérias que você tem que tomar na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida social. O seu relacionamento com Deus, através da Bíblia, da maneira que você interpreta, tem produzido paz. Se você tem paz, é porque Deus está presente. Se você não tem plena paz, coloque-se diante de Deus em oração enquanto a gente ouve a música e deixe Deus produzir essa paz no seu coração. Amém. Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está. E eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer. Tenho paz. Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está. Eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer. Tu tens o universo em tuas mãos, quem poderia me roubar? A tempestade não me alcançará. Se estou contigo, eu tenho paz. Tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer. Tenho paz. Tenho paz. E vale a pena ter paz com Deus, Vale né? a pena, né? Nós temos que... Liberdade sugere eu poder escolher o que eu quero. Exatamente. Essa liberdade que Deus nos dá, até de não acreditar nele, até de fazer diferente, né? E quando der errado porque eu fiz diferente,
Deus fala, olha, eu vou continuar com você. Então, aí se a gente arrepende, ele vem e dá todo o apoio, não é isso? Dá o apoio porque o amor de Deus não depende das nossas falhas humanas. Deus quer que nós evitemos problemas. Nós falamos assim, né, que existe algumas maneiras de você saber que formiga pica. Não. Você pode ouvir de alguém que já foi picado, né, que é o processo empírico, o experimento, alguém que já foi picado, mas você pode ouvir e não acreditar. Você pode ler um livro que fale a respeito disso, né, que a picada de formiga provoca febre, inchaço, né, e você pode não acreditar. Você pode sentar no formigueiro, né? Então, né, as escolhas do ser humano, né, quando Deus oferece a proposta, oferece a verdade, oferece o conhecimento, a proposta é que você tenha paz e viva da melhor forma possível, com menos erros. Não é que nós vamos ser perfeitos, não vamos ser. Enquanto nós estivermos nessa vida, nós teremos problemas e limitações, teremos erros, mas nós aprendemos com os erros. E Deus está conosco em todos os momentos. Nós podemos errar, mas nós temos paz com Deus, por quê? Porque nós sabemos que o nosso propósito não é cometer o erro. Nós sabemos que a nossa intenção não é essa. E Deus conhece as nossas intenções, como nós já conversamos aqui, né? Então, essa paz, através da proposta de Deus, né, de uma vida verdadeira, de uma vida íntegra, né, de uma vida de bons relacionamentos, para viver o melhor desde já e não esperar apenas a perspectiva futura, né, da vida eterna, né, mas a vida eterna começa aqui. A vida eterna começa no momento em que eu aceito a soberania de Deus na minha vida. É por isso que Deus não faz escravos, Deus tem filhos. Deus não tem escravos. Exatamente. Então é muito lindo isso. Então, mas eu acho assim que a nossa escolha, ela sugere também renúncias. Né? Quando eu aprendo que as coisas que Deus ensina são melhores que a que o mundo ensina, eu tenho que renunciar às que me foram propostas primeiramente pelo mundo e aceitar as propostas de Deus. E a renúncia, ela é uma renúncia pessoal. Por isso que Jesus fala, aquele que quer vir comigo, aquele que quer vir após mim, quer caminhar comigo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Né? Negar a si mesmo é a maior dificuldade do ser humano. Mas para seguir a Jesus, nós temos que negar muitas questões do nosso próprio entendimento, como Provérbios fala, né? Não se estribes no seu próprio entendimento. Isso, não vai se apoiar lá. Não se apoie no seu próprio entendimento. Vai dar errado, não vai ser bom. Né? Mas quando a gente se entrega, confia e deixa Deus conduzir, como a gente vive bem, né? Como a gente vive tranquilo. Aqui, por exemplo, nós temos acompanhando pelo Face aqui, a irmã Suelen, lá de Presidente Epitácio, a irmã Laura de Panorama, a irmã Marisa, o Dorival Regiane, né, aqui de Dracena, a irmã Marlene, que também é de Presidente Epitácio, a irmã Neuci, e a irmã Marlene, ela coloca aqui, quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito com a minha família. Olha que lindo, né? Quando nós nos relacionamos com Deus, né, quanto tempo a irmã tem de relacionamento com Deus na sua vida cristã? Eu conheci a Bíblia em 1960, me batizei em 1965. Né? 1965, né? Então, eu nasci no ano seguinte, né? 1965. Mas, aí são mais de 50 anos de relacionamento com Deus. Vale a pena? Nossa, como? Eu não tenho nenhum arrependimento. Na época que eu me batizei, eu conheci em 64, por aí, né? Então, naquela época, em 64, haviam 120 anos que a Igreja Adventista tinha sido organizada.
desde aquela proposta de 1844, vinha sendo já organizado. Então, os pastores falavam assim, ó, Noé pregou 120 anos. E muita gente achava que Jesus poderia vir em 64. Porque eles fariam 120 anos. Sim. Entendeu? Repetindo a proposta, né? Repetindo a proposta. E Jesus não veio até hoje, eu estou aí, eu estou grata porque Deus me possibilitou mostrar a verdade para muitas pessoas, né? Nós falamos assim, né? Que Jesus veio e não veio. Ele veio porque ao recebermos a palavra, ao recebermos os ensinos e colocarmos em prática, para nós ele veio. Então, Né? nós Para cada um, né? Isso. Individualmente. Ele veio. Não veio fisicamente, né? Como parâmetro final, né? Para que nós possamos estar eternamente com ele e livres do pecado. Mas na nossa experiência espiritual, todos aqueles que se entregaram a Jesus, né, para esses ele já veio, já está presente, né? E a irmã pode acompanhar nesses mais de 50 anos a ação de Deus pela palavra na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida conjugal, na sua vida social, né? A irmã, não vou transformar esse momento final em entrevista, mas a irmã que foi sempre da área da saúde, né? Quantas ações de Deus a irmã viu na saúde? Nossa, na saúde, então, né? Porque o que as pessoas mais desejam é a saúde, não é mesmo? Sim. E eu sou grata a Deus porque eu pude promover para algumas pessoas alguns cuidados muito simples que valorizaram a saúde das pessoas, né? Sim. A saúde tem que estar em primeiro lugar, né? Mas trabalhando na saúde, nós, né, quem trabalha na saúde observa muito bem isso, que existem situações ali vivenciadas que, se não houvesse a intervenção de Deus, a intervenção humana não seria suficiente. Com certeza. Muitas pessoas a gente tinha que orar com elas para que elas sobrevivessem para o dia seguinte, para a gente achar um médico que cuidasse, que tivesse uma experiência maior naquele tipo de problema, né? E é isso que Deus quer que nós entendamos. Então, a pergunta da proposta do início do programa, vale a pena confiar na Bíblia? Vale a pena. Eu posso dizer de experiência própria, né? Que esses 50 e poucos anos aí me ajudaram muito. Eu estou muito feliz, em muita paz, porque eu tenho a certeza de que Jesus caminha conosco. Jesus, ele se apresenta para todos nós, quer o melhor, né, para nós, sem acepção de pessoas. Jesus, ele não está excluindo ninguém da sua palavra, do seu reino, né? Pelo contrário, né, quando João fala que ele veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E é isto que Deus quer para todo ser humano, fazê-los filhos, e não apenas criaturas, mas filhos de fato. Filhos para viver em paz, em harmonia nesse momento, e filhos para a eternidade. Escolhemos a liberdade em Jesus, né? Vamos fazer, o pastor poderia fazer uma oração para nós concluirmos? Sim. Vamos orar e agradecendo, né, a irmã Alessandra, né, também chegou ali, né, que Deus continue abençoando a todos que nos acompanham, sua família, né, cada família que vocês representam, que Deus abrace a todos de uma maneira muito especial. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, por este momento de reflexão, e pedimos em nome de Jesus que a tua verdade venha à mente e aos corações de todos aqueles que o buscam em espírito e em verdade, porque são adoradores que precisam de ti, adoradores que têm suas limitações, os seus problemas humanos, mas confiam a vida nos braços de Deus o Pai. Que o Senhor esteja com cada um dos nossos irmãos e irmãs, esteja com todas as pessoas que têm buscado a Ti e precisam da Tua intervenção de uma maneira especial. Que o Senhor nos conceda da Tua paz e que estejamos sensíveis à Tua voz,
em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até domingo que vem, se Deus quiser. Amém. A Rádio 87 FM Dracena apresentou o programa Novo Tempo, da Igreja